tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar a seção 5.5, que é sobre a regra da substituição, uma técnica que vai nos ajudar a resolver integrais indefinidas e integrais definidas. Se u igual a g de x for uma função derivável, cuja imagem é um intervalo i, e f for uma função contínua neste intervalo i, então a integral de f de g de x vezes g' de x em relação a x é igual à integral de f de u em relação a u. Vejam que se nós chamarmos o u de g de x, então a diferencial de u é g' de x dx. Vejamos alguns exemplos de aplicação da regra da substituição. No primeiro deles, nós queremos calcular a integral do cosseno de x² mais 2 vezes x ao cubo em relação a x. Notem que, se nós tivéssemos a integral de cosseno de u em relação a u, o resultado seria seno de u mais uma constante arbitrária que eu chamei de d. Por quê? A derivada de seno de u mais uma constante d é igual ao cosseno de u. Derivada do seno de u é cosseno de u e derivada de uma constante é igual a zero. Assim, se nós tivéssemos a integral de cosseno de u em relação a u, esta integral seria facilmente calculada. Então, nosso objetivo vai ser transformar a integral que foi dada, que é um pouco mais complicada, em uma integral mais simples. Para isso, eu vou chamar o x² mais 2 de u, e deste modo, a diferencial de u é igual a 4x³ vezes a diferencial de x, porque a derivada de x² é 4x³ e a derivada de 2 é igual a zero. Vejam que na nossa integral aparece x³ dx. E aqui está aparecendo 4x³ dx. Então eu vou isolar o x³ dx. Como o 4 está multiplicando no segundo membro, eu passei ele para o primeiro membro, só que agora dividindo. Então nós vamos ter aqui x³ dx é igual a du sobre 4. Desse modo, efetuando as substituições, nós vamos obter integral do cosseno de u, porque o x² mais 2 é igual a u, du sobre 4, porque o x³ dx é igual a du sobre 4. Como 1/4 é uma constante, nós podemos colocar 1/4 fora da integral, então vai ficar 1/4 vezes a integral do cosseno de u du. E nós sabemos que a integral do cosseno de u em relação a u é igual a seno de u mais uma constante. Então nós ficaríamos com 1/4 vezes seno de u mais d. Porém, 1/4 vezes d é uma constante também, tá? Se d é uma constante, um número vezes uma constante continua sendo uma constante. Então, 1/4 vezes a integral do cosseno de u é igual a 1/4 seno de u mais uma constante. Finalmente, voltando para a variável x, como u é x² mais 2, o resultado será 1/4 vezes o seno de x² mais 2 mais uma constante. Vejam que é possível conferir se a nossa resposta está correta. Para isso, basta derivar a resposta e nós temos que obter o integrando. A derivada de 1/4 do seno de x² mais uma constante c é igual a... Nós copiamos a constante 1/4, derivada de seno de x² mais 2 é cosseno de x² mais 2 vezes a derivada de x² mais 2 pela regra da cadeia.
Então, nós vamos ficar com cosseno de x à quarta mais 2 vezes a derivada de x à quarta é 4x ao cubo e a derivada de 2 é igual a zero. Além disso, nós sabemos que a derivada de uma constante é igual a zero. Deste modo, a derivada de 1/4 de seno de x à quarta mais 2 mais uma constante c, simplificando 4 dividido por 4 é igual a 1, nós obtemos cosseno de x à quarta mais 2 vezes x ao cubo, que é exatamente o nosso integrando. Portanto, nós podemos concluir que a integral do cosseno de x à quarta mais 2 vezes x ao cubo em relação a x é igual a 1/4 do seno de x à quarta mais 2 mais uma constante arbitrária. No segundo exemplo, nós queremos calcular a integral indefinida de raiz quadrada de 2x mais 1 em relação a x. Notem que, se ao invés de ser integral indefinida de raiz quadrada de 2x mais 1 em relação a x fosse integral indefinida da raiz quadrada de x em relação a x, esta integral seria facilmente calculável. Como nós podemos ver aqui, na integral da raiz quadrada de u em relação a u é igual à integral de u elevado a meio em relação a u. E nós sabemos que para calcular esta integral, nós somamos 1 ao expoente e dividimos pelo mesmo número mais uma constante, tá? Então, o resultado da integral de u elevado a meio em relação a u é u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais uma constante arbitrária que eu chamei de d. Como meio mais 1 é igual a 3 sobre 2, nós obtemos u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais uma constante arbitrária d. Finalmente, o resultado desta divisão é igual a u elevado a 3 meios vezes o inverso de 3 meios, ou seja, 2 terços vezes u elevado a 3 meios mais uma constante arbitrária d. Então, veja, a regra da substituição vai nos auxiliar a calcular esta integral, a integral indefinida de raiz quadrada de 2x mais 1 em relação a x. Como que nós vamos proceder? Eu chamei de u o 2x mais 1, então a diferencial de u vai ser 2 vezes a diferencial de x, porque a derivada de 2x é 2 e a derivada de 1 é igual a zero. Então, nós temos que du é igual a 2dx. Porém, na nossa integral, está aparecendo apenas dx. Desse modo, eu vou isolar o dx. Como 2 está multiplicando no segundo membro, eu passei ele para o primeiro membro, dividindo. Então, nós vamos ter aqui du sobre 2 é igual a dx. Desse modo, fazendo a substituição de 2x mais 1 por u e fazendo a substituição de dx por du sobre 2, nós obtemos a integral da raiz quadrada de u du sobre 2. Como 1 sobre 2 é uma constante, nós podemos colocar para fora da integral. Então, nós ficamos com o meio da integral de raiz quadrada de u em relação a u. E esta integral nós já calculamos, né? O resultado dela é 2 terços de u elevado a 3 meios mais uma constante. Então, nós vamos ficar com o meio de 2 terços de u elevado a 3 meios mais d. Notem que meio vezes d é uma constante também, tá? Porque um número vezes uma constante continua sendo uma constante. E eu chamei essa constante de c. Então, sempre que vocês forem calcular integrais indefinidas, vocês podem efetuar os cálculos e escreverem no final mais uma constante arbitrária, tá? Porque soma de constantes
é constante, diferença de constantes é constante, um número vezes uma constante continua sendo uma constante. Então, o resultado vai ser meio de 2/3 de U elevado a 3/2 mais uma constante arbitrária que eu chamei de C. Simplificando 2 com 2, nós obtemos 1/3 de U elevado a 3/2 mais C. Finalmente, voltando para a nossa variável original, que era x, como U é 2x mais 1, fazendo a substituição, o resultado vai ser 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3/2 mais uma constante arbitrária C. Mais uma vez, se nós quisermos, nós podemos conferir se o resultado está correto. Derivando a resposta, nós temos que obter o integrando. Então, abaixo, eu fui calcular a derivada de 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3/2 mais uma constante arbitrária C. Então, a derivada de 1/3 vezes 2x mais 1 elevado a 3/2 é igual a 1/3. Desço o 3/2 multiplicando, então fica 3/2 de 2x mais 1 elevado a 3/2 menos 1, que é igual a meio. Tá? E não pode esquecer de multiplicar pela derivada de 2x mais 1, que é igual a 2, regra da cadeia. E a derivada de uma constante é igual a 0. Então, simplificando, 3 dividido por 3 é 1, e 2 dividido por 2 também é 1, nós obtemos 2x mais 1 elevado a meio, que é exatamente a raiz quadrada de 2x mais 1. Portanto, nós podemos concluir que a integral da raiz quadrada de 2x mais 1 em relação a x é igual a 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3/2 mais uma constante arbitrária. No terceiro exemplo, nós vamos determinar a integral de e elevado a 5x em relação a x. Nós sabemos calcular imediatamente a integral de e elevado a u em relação a u, que é igual a e elevado a u mais uma constante arbitrária que eu chamei de d. Desse modo, a regra da substituição vai nos auxiliar mais uma vez a determinar a integral que foi pedida. Como que eu vou proceder? Eu chamei o 5x de u e assim, como a derivada de 5x em relação a x é igual a 5, nós obtemos que a diferencial de u é igual a 5 diferencial de x. Como o 5 está multiplicando no segundo membro, eu passei o 5 para o primeiro membro, só que agora dividindo. Então, nós vamos ter que du sobre 5 é igual a dx. Efetuando as substituições, como 5x é igual a u e o dx é igual a du sobre 5, nós obtemos a integral de e elevado a u du sobre 5. Como 1 sobre 5 é uma constante, nós podemos tirar para fora da integral e fica multiplicando. Então, nós obtemos 1 sobre 5, integral de e elevado a u du. Agora, como a integral de e elevado a u em relação a u é igual a e elevado a u mais uma constante arbitrária, que eu chamei de d, se vocês quisessem, vocês poderiam escrever 1/5, abre parênteses, e elevado a u, mais d, fecha parênteses, que seria 1/5 de e elevado a u, mais 1/5 vezes d. Como 1/5 vezes d é uma constante, que eu chamei de c, eu escrevi de imediato 1/5 de e elevado a u, mais c. Finalmente, voltando para a variável original, nós podemos escrever 1/5 de e elevado a u mais c como? O u é igual a 5x, então nós podemos escrever como 1/5 de e elevado a 5x
mais c. Novamente, se nós quisermos, nós podemos conferir se a resposta está correta. Derivando a resposta, nós temos que obter o integrando. A derivada de 1/5 e elevado a 5x mais c é igual a 1/5 vezes e elevado a 5x vezes a derivada de 5x, que é igual a 5, mais 0, porque a derivada de uma constante é igual a 0. Simplificando, 5 dividido por 5 é igual a 1, então nossa resposta final foi e elevado a 5x, que é o nosso integrando. Portanto, nós podemos concluir que a integral de e elevado a 5x em relação a x é igual a 1/5 de e elevado a 5x mais uma constante arbitrária que eu chamei de c. Os nossos próximos dois exemplos vão aparecer integrais um pouco mais complicadas. No exemplo 4, nós queremos determinar integral indefinida de x sobre raiz quadrada de 1 menos 4x² em relação a x. Notem que nós podemos reescrever esta integral como integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 4x² x dx. Neste caso, eu chamei 1 menos 4x² de u. Agora, como a derivada de 1 em relação a x é igual a 0 e a derivada de menos 4x² em relação a x é igual a menos 4 vezes 2x, que é igual a menos 8x, nós temos que a diferencial de u é igual a menos 8x diferencial de x. Porém, na nossa integral não aparece menos 8x dx, aparece apenas x dx. Então, eu vou isolar x dx. Como menos 8 está multiplicando no segundo membro, eu passei menos 8 para o primeiro membro, só que agora dividindo. Então, nós vamos ter que du sobre menos 8 é igual a x dx. Como 1 menos 4x² é igual a u e x dx é igual a du sobre menos 8, efetuando as substituições, nós podemos reescrever nossa integral como integral de 1 sobre raiz quadrada de u du sobre menos 8. Agora, como menos 8 está no denominador e é uma constante, nós podemos passá-lo para fora da integral, multiplicando. Então, nós vamos ter menos 1 sobre 8, integral de 1 sobre raiz de u, du. 1 sobre raiz de u, nós podemos reescrever como u elevado a menos meio. Então, nós obtemos menos 1/8 integral de u elevado a menos meio du. Agora nós sabemos que a integral de u elevado a menos meio em relação a u é igual a u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1 mais uma constante arbitrária que eu poderia chamar, por exemplo, de d de dado. Então, nós poderíamos ter escrito menos 1/8 abre parênteses, u elevado a menos meio, mais 1 sobre menos meio, mais 1, mais d, fecha parênteses. Como menos 1/8 vezes d também é uma constante, eu já escrevi imediatamente como mais c. Então, nós obtemos menos 1/8 vezes u elevado a menos meio mais 1, que é igual a u elevado a meio, sobre menos meio mais 1, que é igual a meio, mais uma constante c. Então, nós temos menos 1/8 vezes u elevado a meio sobre meio mais c. Agora, como meio está dividindo aqui, o resultado desta divisão vai ser u elevado a meio vezes o inverso de meio, que é 2. Então, nós obtemos menos 1/8 vezes 2 vezes u elevado a meio, que é a raiz quadrada de u, mais uma constante arbitrária,
que eu chamei de C. Simplificando, como 2 é múltiplo de 2 e 8 também é múltiplo de 2, dividindo ambos por 2, nós obtemos menos 1 sobre 4, raiz de U, mais uma constante arbitrária C. Agora, voltando para a variável original, que era x, como U é igual a 1 menos 4x², nós podemos reescrever menos 1/4 vezes a raiz quadrada de 1 mais c como menos 1/4 vezes a raiz quadrada de 1 menos 4x² mais c. Novamente, se nós quisermos, nós podemos conferir se a resposta está correta. Derivando a resposta, nós temos que obter o integrando. A derivada de menos 1/4 vezes raiz quadrada de 1 menos 4x² mais c é igual a... Nós copiamos a constante, menos 1/4, derivamos a raiz quadrada de 1 menos 4x² e depois fica mais a derivada da constante, que vai ser zero. Derivada de raiz quadrada de 1 menos 4x² é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos 4x² vezes a derivada de 1 menos 4x². Derivada de 1 é igual a zero e derivada de menos 4x² em relação a x vai ser menos 4 vezes 2x, que é igual a menos 8x. Agora, como 4 vezes 2 é igual a 8, e nós temos menos 8 no numerador e 8 no denominador, nós podemos dividir ambos por 8, e nossa resposta final, menos com menos é igual a mais, vai ser x sobre a raiz quadrada de 1 menos 4x², que é exatamente o nosso integrando. Portanto, nós podemos concluir que a integral de x sobre raiz quadrada de 1 menos 4x² em relação a x é igual a menos 1/4 vezes a raiz quadrada de 1 menos 4x² mais uma constante arbitrária c. Quinto exemplo, nós queremos determinar a integral indefinida de tangente de x em relação a x. Ou seja, nós queremos descobrir qual função que, ao derivarmos, o resultado será tangente de x. Nós sabemos que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, nós queremos determinar a integral de seno de x sobre cosseno de x em relação a x. Neste caso, eu chamei o cosseno de x de u. Como a derivada de cosseno de x em relação a x é menos seno de x, nós obtemos que a diferencial de u é igual a menos seno de x diferencial de x. Agora, na nossa integral está aparecendo apenas seno de x dx. Então, eu vou precisar isolar seno de x dx. Para isso, bastaria multiplicar ambos os membros por menos 1, e nós obteríamos que menos du é igual a seno de x dx. Ou, como menos 1 está multiplicando no segundo membro, nós podemos passá-lo para o primeiro membro, dividindo, e nós vamos obter que du sobre menos 1 é igual a seno de x dx, que é o mesmo que menos du é igual a seno de x dx. Como cosseno de x é igual a u e seno de x dx é igual a menos du, efetuando as substituições, nós obtemos integral de menos du sobre u, que nós podemos reescrever como menos a integral de 1 sobre u du, que nós já vimos que é igual a menos ln do módulo de u mais uma constante arbitrária que eu chamei de c. Se vocês quiserem, vocês podem conferir
Derivando a resposta, nós temos que obter o integrando. Agora, retornando a variável original, que era x, como u é igual a cosseno de x, efetuando a substituição, nós obtemos menos ln do módulo de cosseno de x mais c. Usando a propriedade de potência de logaritmo, nós podemos reescrever menos ln do módulo de cosseno de x como ln do módulo de cosseno de x elevado a menos 1, que nós também podemos reescrever como 1 sobre o módulo do cosseno de x. Então, até aqui nós obtemos ln de 1 sobre módulo do cosseno de x mais uma constante c. Agora, como módulo de 1 é igual a 1 e módulo de 1 sobre cosseno de x é igual a 1 sobre módulo de cosseno de x, nós podemos reescrever isso como ln do módulo da secante de x mais c, pois 1 sobre cosseno de x é igual a secante de x. Para conferir se a resposta está correta, nós podemos derivar a resposta e verificar se o resultado é o integrando. Se secante de x for maior do que zero, ln do módulo da secante de x é igual a ln da secante de x. Derivada de ln de secante de x mais c é igual a 1 sobre secante de x vezes a derivada da secante de x, que é secante de x vezes tangente de x, mais a derivada de c, que é igual a zero. Simplificando secante de x com secante de x, nós obtemos tangente de x, que é o nosso integrando. Agora, se secante de x for menor do que zero, nós temos que o módulo da secante de x é igual a menos secante de x. E a derivada do ln de menos secante de x mais uma constante é igual a 1 sobre menos a secante de x vezes a derivada de menos secante de x, que é igual a menos secante de x, vezes a tangente de x, mais a derivada de c, que é igual a zero. Simplificando secante de x com secante de x, e como menos com menos é mais, nós obtemos tangente de x, que é o nosso integrando. Portanto, nós podemos concluir que a integral de tangente de x em relação a x é igual a ln do módulo da secante de x mais uma constante arbitrária c.